Uma máxima que a gente tem no mercado de trabalho é que as pessoas hoje não, desde sempre, são contratadas pelo currículo e demitidas pelo comportamento. Então, se a gente aproveitar e ver o que eu quero ser, né? Como é que eu posso transformar o mundo, né? Tudo que você fizer tem que te levar para o teu objetivo. Mas o que a maioria das grandes empresas hoje está procurando? Quais são os elementos assim que as empresas buscam abstrair ali de algumas pessoas para contratar ou para poder ascender? Eu sou Gustavo Farias, eu sei das minhas limitações, eu sei o que eu faço bem, eu sei o que eu estou buscando, eu sei para onde estou indo, eu sei quem eu sou diante da minha família, eu sei quem eu sou diante de Deus. Fala pessoal, está começando mais um Lamparina Cast podcast mais humano do Brasil e como você pode ver, estamos com um cenário novo. Eu sou o Vitor Mesquita, estou aqui com meu amigo Fábio Gabriel e agora com esse novo cenário estamos entrando num novo momento do Lamparina. Se você não conhece o Lamparina Cast, estamos aqui semanalmente trazendo conteúdos relevantes para você, ser humano, onde a gente sempre traz o lado humano das pessoas e hoje a gente trouxe um convidado expert. Ele vai falar de um assunto muito importante, ele tem 450 mil alunos, ou seja, o cara realmente é expert, né? É isso mesmo. Já atualizando, né, Vitor? Tem mais de 500 mil alunos. Importante estar aqui mais um momento super especial do Lamparina Podcast. Passamos dos 100 episódios, então, assim, chegamos em outro movimento e sempre trazemos pessoas especiais com episódios especiais. E hoje, aqui, nesse episódio super especial, Gustavo Farias, bem-vindo ao Lamparina Podcast, um acelerador de carreiras e mais de 500 mil alunos aí online nas suas redes sociais. Bem-vindo ao Lamparina. Muito obrigado, pessoal. É um privilégio estar aqui com vocês hoje. Que honra estar aqui num podcast tão especial. Temas tão especiais, assisti alguns vídeos no Instagram de vocês, no YouTube também, e parabéns pelo trabalho que vocês têm feito ao inspirar e motivar tantas pessoas pelo Brasil. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui hoje. Legal, Gustavo. E falando de aceleração, eu quero aproveitar esse momento no início também de falar dos nossos apoiadores, dos nossos patrocinadores, que eles estão auxiliando, engajar e acelerar o nosso trabalho aqui, né? Que é a Traço, que está patrocinando todos os episódios aqui com a gente, e a Meio Imóveis, que está apoiando a gente. Então, tem um link aqui para vocês conhecerem o trabalho deles, que é bem legal. É isso. E o que é ser um acelerador de carreiras? Então, Fábio, olha só. Um profissional, quando ele entra no mercado de trabalho, ele vem ali de um curso técnico, de uma graduação, de arquitetura, de engenharia, de ciência da computação, ou seja, qual área for. E qual que é o ponto que ele precisa de ter uma clareza sobre como crescer na carreira profissional? É que esses profissionais, na graduação ou no curso técnico que ele fez, eles aprendem a fazer um trabalho técnico. Então, o arquiteto aprende a projetar, fazer projetos arquitetônicos, o engenheiro aprende a calcular, fazer projetos de água e esgoto, e etc. O programador aprende a programar, e assim por diante, o designer, o administrador, e etc. Sendo que, quando você entra no mercado de trabalho, eu, por exemplo, me formei em ciência da computação e comecei a trabalhar na Accenture, que é uma empresa de tecnologia da informação. Quando o profissional entra no mercado de trabalho sem nenhuma orientação sobre como ter sucesso profissional, o foco dele é ser bom tecnicamente. Ou seja, aprender a programar, aprender a projetar lá no curso de engenharia. Eu vou tentar ser o melhor projetista, eu vou tentar ser o melhor programador para ser promovido, para chegar em salários melhores, em mais reconhecimento. Só que isso é a contramão do crescimento profissional. E aí que entra a aceleração de carreira. Eu dou clareza a esses profissionais sobre como é que você faz para você ser promovido nas empresas, porque não é sendo bom tecnicamente. O melhor tecnicamente, é até assustador isso, o melhor tecnicamente, ele fica mais tempo preso no trabalho técnico, ou seja, na base da hierarquia da empresa. Então, acelerar carreiras é dar clareza para esses profissionais sobre qual que é o caminho da promoção e da promoção mais rápida, porque foi isso que aconteceu na minha carreira e é isso que eu compartilho hoje com esses quase 500 mil de profissionais. E você, antes da gente adentrar ao assunto dessa projeção de carreiras, você, de estagiário executivo, você se baseou, na verdade, em procedimentos que você adotou para você ter e galgar esse resultado, não foi isso? Exatamente. Tudo o que eu ensino hoje sobre aceleração de carreira profissional foi o que eu aprendi e apliquei na minha própria carreira. O que é que acontece?
Vou começar um pouquinho pela minha história, certo? Claro. Por favor. Eu vim de uma família simples, humilde, tinha um básico ali. Pra você ter uma ideia, quando eu era adolescente, eu não tinha uma bicicleta para andar. Eu me lembro até hoje da minha sensação ali, eu era tímido, sabe? De ficar ali escorado no muro, lá da minha rua, esperando alguém oferecer, quer dar uma voltinha, quando terminasse de andar na bicicleta dele. Então, eu vim de uma infância onde não faltou nada. Tinha uma casa, tinha comida, mas também não sobrou. Pouco viajava, esperava alguém chamar, minha tia chamar para viajar, etc. Eu vim dessa infância. E como que isso afetou o Gustavo do futuro, né? O Gustavo da graduação, o Gustavo o Gustavo profissional. Eu cresci alguém extremamente travado, tímido, com aquela sensação de pequenez, um sentimentozinho de rejeição, como às vezes a gente costuma falar do brasileiro que mora fora, né? Que é aquele, como é que chama? É espírito de vira-lata, não? Alguma coisa assim, né? Eu tinha muito disso. Síndrome do vira-lata. Do vira-lata, né? Alguma coisa assim. Eu me sentia muito pequeno, não me sentia capaz. Então, esse é o Gustavo no ponto zero, é o Gustavo original. E aí, quando eu entrei na graduação, eu entrei dessa forma, tímido, travado, não falava na frente de 3 pessoas. Sendo que no terceiro período da graduação, eu tive um líder num projeto de pesquisa, eu era programador, estava aprendendo a programar. Num projeto de pesquisa eu tive um líder chamado Dalton. Alô, Dalton, se você ouvir esse daqui, muito obrigado por ter aparecido na minha vida. Eu tive um líder que, sem intenção nenhuma, ele me inspirou pra caramba. Foi um divisor de águas na minha vida. Por quê? Eu fazia parte da equipe dele e quando eu saía de uma reunião com ele, eu saía com clareza, saía motivado, ele era uma pessoa que respeitava, que tinha entusiasmo e etc. E naquele momento, no terceiro período da graduação, eu pensei, eu quero ser um líder como Dalton. E naquele momento foi quando virou a chave da minha vida para eu estar aqui hoje, porque naquele momento, sem ninguém me dar nenhuma instrução, por isso que eu costumo dizer que foi Deus que me deu um estalo, naquele momento eu decidi, eu quero ser um líder, o que é que eu tenho que fazer para ser líder? E eu não pensei, eu vou dar o melhor na graduação. Não foi esse o primeiro pensamento, que era para ser. Esse é o pensamento padrão. Era para ser. Mas o que eu pensei foi, o que é que Dalton tem que eu não tenho? E aí eu comecei a pensar, comunicação, liderança, planejamento, ele organizava muito bem numa ferramenta, as atividades de cada um. E eu comecei a estudar isso. No curso de graduação, eu não era um aluno ruim, mas eu não busquei ser o primeiro da turma. Eu me formei com uma nota acima de 8, foi uma boa formação, foi uma boa avaliação no curso de Ciência da Computação, mas eu não tinha objetivo de ser o melhor da turma. Eu queria me formar bem, mas em paralelo eu estudei bastante e buscava praticar durante a própria graduação comunicação, planejamento. Quando eu tinha um projeto ali com a equipe, eu me oferecia para apresentar, eu tomava a iniciativa, vamos lá para casa, eu organizava, dividia as tarefas e etc, distribuía as tarefas e etc. Então, eu comecei a praticar a liderança, planejamento, gestão de projetos, comunicação durante a graduação. E aí, essa é a chave da aceleração de carreira. É você desenvolver as habilidades dos próximos níveis hoje. Esteja na graduação, esteja nos primeiros anos do mercado de trabalho, nos primeiros anos como profissional. Você ainda nem tem uma posição de liderança. Esse é o melhor momento para você desenvolver as habilidades que um líder precisa. Porque quanto antes você começar a desenvolver, mais você vai se destacar na empresa e você vai chamar a atenção para ser promovido. Então foi assim que eu fui promovido todos os anos, literalmente todos os anos ao longo da minha carreira. Comecei na Accenture como estagiário e aí fiquei quase 6 anos na Accenture. Lá eu comecei a liderar projetos, liderei projetos de diferentes frentes. Saí da área de TI, fui gerenciar projetos na área de arquitetura e engenharia, a partir de uma proposta que eu recebi. Isso foi um desafio gigante, porque alguém que é programador e gerenciar projetos de engenharia não tem nada a ver. Então foi um desafio muito grande. Essa história eu conto mais adiante, talvez, mas deu certo. E a partir daí eu passei por várias outras áreas do mercado, indo também para a Europa, onde eu morei nos últimos anos, em Portugal e na Suíça, gerenciando projetos de car sharing. Ou seja, o ponto-chave foi no terceiro período da graduação. Porque eu comecei cedo a destravar aquele Gustavo que era travado, que era tímido, que era medroso. Comecei a buscar desenvolver essas habilidades que eu nem sabia o tanto que ia repercutir. Mas quando eu entrei na Accenture, com menos de um ano, eu parei de programar, nunca mais programei porque fui promovido a líder e comecei a ser promovido a líder ano após ano. E nunca mais voltei a fazer o que eu fazia na faculdade. Foi aí que eu fui descobrindo, né, que o que faz você ir para os próximos níveis não é ser bom tecnicamente, é você demonstrar potencial para liderar, para você ir para os próximos níveis, que são posições de liderança. Gustavo, a gente falando desse crescimento de carreira, que é o acelerador de carreira, tem componentes que são extremamente essenciais para que isso aconteça, certo? Uhum. Tem a comunicação, tem o network. Estou errado ou estou certo? Tá, certíssimo. Então, para o seu crescimento profissional, a primeira coisa para se entender é que o técnico ele te garante o emprego.
Nenhuma empresa vai demitir se você é um bom projetista, é um bom programador, um bom testador, um bom designer. Nenhuma empresa vai querer lhe demitir. Agora, o que faz você crescer na empresa, o que faz você chamar a atenção e ser a escolha óbvia na hora da promoção, é você ser estratégico. E aí vem alguns elementos que envolvem você ser estratégico. O primeiro deles é o que eu acabei de falar, desenvolver para ontem as habilidades dos próximos níveis. Então, você está lá na base da hierarquia, nos primeiros anos como profissional. A sua comunicação, por exemplo, tem que ser de acordo com o nível onde você quer chegar e não de acordo com o nível onde você está. A sua postura, a sua seriedade, a sua maturidade, você tem que se espelhar nas suas lideranças para enquanto você é estagiário, enquanto você está nos primeiros níveis, as pessoas já verem, os seus superiores já virem que, poxa, Vitor tem potencial, vamos investir nesse cara. Vamos ficar de olho nesse cara, vamos investir nele, vamos trabalhar ele, lapidar, porque esse cara tem potencial. Essa é a conversa que rola nos bastidores das lideranças nas empresas. Só que o cara que está começando no mercado de trabalho, isso é óbvio para quem já passou por essa etapa, mas para ele não é. Para ele só quer ser bom tecnicamente e acha que assim vai crescer. Vai crescer até, mas muito lentamente. Então, o primeiro elemento é desenvolver essas habilidades e você ser antes de ter. Ser líder antes de ter o cargo de líder. Ter uma comunicação de líder antes de ter o cargo de líder. Ter uma postura, maturidade, respeito antes de você ser cobrado por isso. Porque o que se espera de um estagiário ou de quem está nos primeiros níveis é o quê? É imaturidade, é timidez, é medo. Então, quando você tem postura, maturidade, coragem, ousadia, iniciativa de quem está nos próximos níveis, mas você ainda está nos primeiros níveis, aí você vai ser a escolha óbvia na hora da promoção. Agora você pode fazer ainda mais do que isso, sendo estratégico. Vou dar um exemplo de como ser estratégico, tá? Para não prolongar demais aqui na resposta. Problema. Um exemplo de como você pode ser estratégico no dia a dia da empresa. Eu vou falar de uma das chaves, eu tenho 25 chaves de aceleração. Estou, inclusive, escrevendo o meu primeiro livro sobre chaves de aceleração, para você ter um crescimento exponencial na sua carreira profissional. Uma das primeiras chaves é: diga ao seu líder que você quer liderar. Só isso. Imagina que você, Fábio, você é um dos 10 projetistas que existem numa empresa de engenharia, por exemplo. É um dos 10 projetistas. Esses projetistas, como eu falei, pensamento padrão do profissional do mercado de trabalho. Eles querem ser o melhor projetista para ser reconhecido e ser promovido. Sendo que a empresa, se você é o quarto melhor projetista, a empresa não vai promover o melhor projetista se você é quem tem uma boa desenvoltura, comunicação, trabalho em equipe, caráter, tem princípios, você demonstra potencial, ousadia, iniciativa de quem já está nos próximos níveis. Então, você vai ser a escolha óbvia para ser promovido. Então, se você, enquanto está entre esses 10 projetistas aqui, você chegou na empresa há pouco tempo, está entre os 10 projetistas, e aí imagina que você chega para o seu líder e aí fala: Vitor, cara, eu estava vendo como é que é a sua desenvoltura diante do cliente, diante da equipe, e, cara, eu quero desenvolver isso também, eu quero crescer aqui na empresa, eu gosto de trabalhar aqui, e eu já tenho investido num curso de liderança, por exemplo, de Gustavo Farias, tenho investido num curso de liderança para tentar ir aprendendo sobre qual que é o caminho, que habilidades eu tenho que desenvolver, no que é que eu tenho que melhorar. Cara, será que seria possível você compartilhar comigo sobre o que é que fez você chegar até aí? O que é que você estudou? O que é que você aprendeu? Que certificação você tirou? O que é que você sugere para mim? Eu queria aprender mais com você. Pronto, essa atitude simples que ninguém faz, essa atitude simples, ela reverbera de várias formas. A primeira forma, você está honrando, respeitando, reconhecendo sua liderança. Pô, ele vai ficar feliz com isso. Então você vai fazer ele se sentir bem. Beleza, isso é só um ponto positivo. Sim. Primeiro ponto de muito impacto para a sua promoção. Você vai começar a ser avaliado como alguém que vai ser líder. Por mais que você não seja, a sua responsabilidade depois que você tem uma conversa como essa com o seu líder é ser competente. É você demonstrar que você realmente tem potencial para ser líder. Então, quando você conversa com ele sobre isso, ele vai começar a te avaliar como um candidato. Ele não estava olhando para você como um futuro líder, como um possível futuro líder. Mas quando você fala isso com ele, naturalmente, eu chamo de você furou a bolha. Porque você tem lá uma bolinha com 10 projetistas, mas agora você saiu dessa bolha de executores. Você começou a ser avaliado como um potencial líder. Isso não garante que você vai ser o próximo a ser promovido, mas você vai ser visto diferente. Porque você chamou a responsabilidade, né? Então, quando você faz isso, você fura essa bolha, você se diferencia dos outros, porque você está sendo proativo, está demonstrando coragem, ousadia, vontade de crescer na empresa. Então, isso é muito importante para você ser visto como alguém, como um forte candidato a ser promovido. E você está demonstrando respeito, gratidão, reconhecimento por seu líder. Então, uma atitude simples como essa é o que eu chamo de atitudes estratégicas que provocam a sua promoção.
Na verdade, elas giram o holofote da sua liderança para você, porque não é o comportamento padrão de quem está na base da hierarquia na empresa. Atitudes como essa giram os holofotes da liderança para você, para que você possa mostrar o ser antes de ter. Para que você possa mostrar que você realmente é a pessoa certa para ir para o próximo nível, sabe? E aí o que acontece é que quando surgir uma oportunidade de promoção, você vai ser a escolha óbvia. Não tem a menor sombra de dúvidas. É assim que funciona no meio corporativo. Gustavo, então você está falando que a pessoa, para ela galgar, né, crescer dentro de uma empresa, né, vamos dizer assim, né, acelerar a carreira dela, ela tem que se olhar, começar a se enxergar como líder, né? Qual a importância da liderança? Da liderança você fala o líder da pessoa? Sim, porque eu acho que quando a pessoa ele tá querendo crescer, eu acho que ele tem que saber exatamente o que é ser líder, né? Uhum. Para ele conseguir, entendeu? O líder, ele faz isso, aquilo, né? Como você falou, chama responsabilidade, tem uma comunicação e etc. Então, diversas coisas. Então, o que é a liderança? Uma liderança eficiente. Claro que assim, pensando no cara que é um executor e ele tá querendo se tornar um líder, né? Perfeito. Agora eu entendi a sua pergunta. Né? Olha só. Para responder a tua pergunta, eu vou primeiro trazer aqui um comparativo entre quem é líder, porque é líder e conquistou essa liderança, e quem é líder só pela autoridade do cargo. Sim. Eu posso chegar e contratar você para minha empresa agora e dizer, pronto, agora chegar para a equipe, pessoal, agora Vitor é o líder de vocês. E você começa... você começa a mandar, desmandar e dizer o que cada um tem que fazer, etc. Uhum. Eles vão fazer. Por quê? Porque manda quem pode e obedece quem tem juízo. Mas daqui a pouco começa a rotatividade da empresa a acontecer e a aumentar. Por quê? Porque você, na verdade, está sendo líder só pela autoridade do cargo que lhe foi dada. Uhum. Você está só mandando, cobrando e etc. Você pode até ser bom nisso. Mas o que é que faz uma equipe vestir a camisa pela empresa, que, na verdade, para vestir a camisa pela empresa, ela veste pelo líder, não é pela empresa. O que é que vai fazer uma equipe vestir a camisa pelo líder e pela empresa? É quando você é exemplo, quando você inspira, quando você é justo nas suas decisões, quando você tem empatia com os seus liderados, quando você demonstra interesse no crescimento dessas pessoas, quando você dá feedback para eles sobre o trabalho deles, o que é que está bom, o que é que pode ser melhorado, você reconhece o trabalho das pessoas. Um dos maiores motivos das pessoas saírem das empresas, falta de reconhecimento, justamente porque o líder, nesses casos, ele só quer mandar, desmandar, mas ele não tem esses outros elementos. Empatia e saber o que está acontecendo, né? Porque torna a empresa a mais humana. Isso. mais humana do Brasil. Então, quando você é justo nas suas decisões, tem empatia, reconhece o trabalho, inspira, é exemplo, dá feedback para os seus colaboradores, demonstrando interesse no crescimento deles, aí você conquista a liderança da equipe. Eles vão dar o sangue, entre aspas, vão dar o sangue por você. E aí é que entra o cara que tá com essa mentalidade de eu quero ser antes de ter, eu quero ser líder antes de ter o cargo de líder, ele vai fazer isso. Você não precisa ser líder para reconhecer o trabalho dos seus colegas, não precisa ser líder para demonstrar interesse no crescimento deles. Por exemplo, você está lá com uma dificuldade numa ferramenta, no Excel, e eu manjo de Excel. Então, cara, Vitor, o Victor estava com dificuldade e naquela reunião tu comentou, estava um pouco atrasado. Cara, se você quiser uma ajuda aí, eu já fiz muita coisa com Excel. Talvez eu possa te ajudar a destravar. Eu estou demonstrando interesse em te ajudar, em ver o teu crescimento, entendeu? Estou tendo empatia. Então, eu posso ser líder, posso reconhecer o seu trabalho, elogiar, reconhecer o seu trabalho. Eu estou sendo líder antes de ter o cargo de líder. Essa é a importância da liderança no perfil de quem ainda nem é líder. Aí, quando a empresa precisar de um líder, eu já ajo de acordo com o líder. Tudo que o líder precisa fazer, eu já faço, sem o cargo, sem tomar as decisões da equipe. Mas a sua liderança vai perceber isso. Ela vai perceber essas suas atitudes, essa sua mentalidade, sua postura. Ela vai perceber cedo, ela vai perceber na hora. Porque ela está procurando por sucessores. Toda empresa tem uma hierarquia, tem pouca gente em cima, que são os líderes, e tem muita gente embaixo, que é o pessoal do operacional. Quem está embaixo é mais fácil substituir, porque a faculdade está aí formando. Quem está em cima é difícil. Começar que é cargo de confiança. Você não vai ser promovido para uma posição de liderança se você não é uma pessoa confiável, caráter, com princípios. Porque lá você tem a oportunidade de fazer coisas erradas também na posição de liderança. Influenciar negativamente as pessoas. É uma pessoa egoísta, você vai formar egoístinhas abaixo de você. Então... quando você tem essa postura, você se torna a escolha óbvia na hora da promoção, entende? Gustavo, você falou uma coisa primordial ao meu entender, e não sei se consegui captar isso, me responda.
Na verdade, você vai criando, você é um quebra-cabeça e você vai encaixando as suas peças naquilo que a empresa está precisando. Isso faz parte da formação de líderes. E a mudança de mentalidade, ela influencia, é o fator primordial para que tudo isso possa acontecer? Sem sombra de dúvidas, Fábio, porque a primeira coisa é que a gente tem que buscar clareza. Eu recebo muitas perguntas de profissionais dizendo, pô, Gustavo, tô pensando isso recentemente. Um amigo meu chegou e falou, tô pensando em fazer uma pós-graduação ano que vem. Cara, não sei qual, mas eu não aguento ficar parado, eu tenho que fazer. E eu falei para ele, cara, não faça se você estiver com esse pensamento, com essa falta de clareza, porque tudo que você fizer tem que te levar para o teu objetivo. Então, antes de pensar numa pós-graduação, qual é o teu objetivo profissional? O meu objetivo, ser um líder executivo numa grande empresa, esse era o meu objetivo. Então, eu queria ser um grande líder numa grande empresa, chegar nos melhores salários, ter um trabalho reconhecido e ter uma qualidade de vida boa. Esse era o meu objetivo. Então, o que foi que eu fiz? Fiz uma pós, fiz em gestão de projetos. Por quê? Gestão de projetos é importante lá nos níveis acima. Fiz cursos, treinamentos, fui para palestras, li livros, vi vídeos no YouTube sobre liderança, comunicação, me lancei para a oportunidade de tirar a minha comunicação. Eu estou tendo uma atitude intencional em direção ao meu objetivo. Isso é questão de mentalidade. Eu não vou ceder à ansiedade. Eita, que massa, vai ter um treinamento de, sei lá, Thiago Brunet, um cara que eu adoro, que eu consumo os conteúdos, mas, cara, não é porque ele vai fazer um treinamento que eu vou. Eu só vou gastar meu tempo com aquilo que está alinhado, que vai me levar para mais perto do meu objetivo. Ponto final. Então, é uma questão de mentalidade, buscar ter clareza, é uma questão de mentalidade, buscar ter disciplina. Por quê? Poxa, eu tive que estudar bastante sobre aquilo que iria me levar para o meu objetivo, gestão de projetos, negociação, comunicação, liderança, e não é de um dia para a noite. Nem que você aprende, nem que você muda. Então, eu tive que ser disciplinado. Então, eu tinha horário. Todos os dias eu tinha horários de estudo e todos os dias eu buscava praticar. Então, por exemplo, só um exemplo rápido. Eu falei que na faculdade, quando tinha a oportunidade de fazer um trabalho em grupo, eu já ia tomando a frente ali. Não era a força, mas era dizendo, pessoal, vamos lá, que tal a gente ir lá para casa? Trabalho de faculdade sempre era na minha casa, porque eu já chamava a responsabilidade. Que tal a gente reunir lá em casa para a gente ver quem vai fazer o quê? Aí quando chegava lá, eu já tinha pensado e já sugeria. Que tal se eu fizer isso, você fizer isso, etc. Pessoal, alguém quer apresentar? Eu já sabia que todo mundo foge. Alguém quer apresentar? De repente a gente divide aqui. Na primeira resistência, se quiser eu apresento. Então, eu estava sendo, mas de verdade mesmo. Vai criando essa... Eu estava sendo intencional, porque... Essa disciplina, né? Eu queria crescer, cara. Eu queria crescer pelo caminho mais rápido. É isso que eu ensino aos alunos hoje. Eu digo, quer crescer fora da curva? Tem que plantar fora da curva. Plantar fora da curva é isso. É ter atitudes diferentes, com disciplina, com clareza, que te levem para o teu objetivo. Poderia falar mais coisas, mas exige uma mudança de mentalidade, sabe, Fábio? Não é só, agora eu vou aprender sobre liderança. É isso que a gente vê muito sendo vendido na internet. Faça um curso de liderança para você ser promovido mais rápido. Não é só isso. Porque um líder, ele vai liderar. Mas vai liderar o quê? Uma iniciativa, um projeto, um plano de ação. Ok, quem vai planejar? Quem vai planejar isso? Então, tem que aprender sobre planejamento e gestão de projetos. Não é ser especialista, não é correr para uma pós-graduação. Mas, cara, fazer um bom curso prático ali de gestão de projetos, para quando você tiver uma iniciativa na mão para você liderar, aí você sabe liderar, legal, mas você sabe fazer ali, dividir aquele desafio em entregas intermediárias, distribuir as tarefas usando para a equipe, utilizando um sistema que já gere uns gráficozinhos com o progresso daquele trabalho para você apresentar para a sua liderança. Vem ali uma habilidade também, a essência da gestão de projetos. Mas se você vai liderar, se você vai planejar e vai liderar um projeto, tem que saber se comunicar também. Como é que você vai apresentar o progresso para sua liderança, para o cliente? Como é que você vai reunir com a sua equipe para dar diretrizes, para se comunicar com eles no dia a dia? Então vem a comunicação. Ou seja, não é só liderança para você crescer na carreira. Liderança, certamente, é um dos fatores, um dos pilares principais. Mas eu costumo dizer que são 6 os pilares principais. Costumo dizer não, eu digo todos os dias, que são 6 os pilares principais para você dizer, pronto, agora eu sou completo, diferenciado, e eu costumo dizer que as empresas vão desejar ter você lá. Isso é fato. Tá? Qualquer empresa vai desejar ter você. Se você dominar a essência da gestão de projetos, da liderança, da comunicação, da escuta ativa, que está conectada com a comunicação, negociação, você negocia todos os dias, cliente, fornecedor, com superior, com liderados, data, prazo, custo. E da gestão do tempo. Porque quando você vai para a primeira posição de liderança, acabou-se aquele negócio de fazer uma coisa só programar, só projetar. Não, agora é planejar. Uma hora planeja, outra hora projeta, outra hora lidera, outra hora dá um feedback para um liderado seu, outra hora está indo com o cliente para negociar um prazo, outra hora está fazendo uma cotação com o fornecedor. Você está fazendo
diferentes atividades de diferentes contextos. Outra hora está fazendo um relatório para a liderança. Então, tem que ter gestão do tempo. Senão, você vai prometer e não vai cumprir. Você vai ser uma pessoa desorganizada. Então, eu costumo dizer que essas 6 forças da gestão faz com que qualquer profissional dispare na sua carreira profissional. Por quê? Porque ninguém está investindo nelas. E a comunicação, eu vejo que a comunicação é uma das chaves assim, para você manter um ambiente de trabalho sadio, né? Como a gente pode se comunicar, tanto essa comunicação que se diz, desde só de fala ou de posicionamento, de se vestir, de se apresentar na hora de estar apresentando um projeto. Como é que você vê isso? Tudo isso. A primeira coisa, eu vou falar aqui de 2 vertentes da comunicação, para ser mais objetivo. A primeira, a vertente técnica, e a segunda, a vertente estratégica. Primeiro, a vertente técnica é isso daqui, ó, postura ereta. Estou me comunicando aqui, estou numa posição que as pessoas vão me ver, eu quero transmitir minha mensagem. A mesma coisa lá na empresa. Vou fazer uma apresentação, está aqui minha equipe ou meus colegas de equipe, está ali o meu líder, às vezes está o líder do meu líder também. Então, tecnicamente, quero passar confiança, quero ser objetivo na minha comunicação, quero demonstrar que eu tenho maturidade, que eu elaboro bem os meus pensamentos, então eu tenho que ter técnica. Isso é treinável, não importa você que está assistindo aí que é tímido, travado, tem medo, é ansioso, é treinável, é só técnica. Postura ereta, gesticulação, não passa dos ombros, não faz rápido demais nem devagar demais, faz gestos que reforcem aquilo que você está falando. Então, postura, gesticulação, expressões faciais, entonação, posso falar mais rápido, mais devagar, mais grave, mais agudo, posso dar um tom mais sério, posso dar um tom mais descontraído para a conversa, mais grosso, mais fino. Então, existem elementos da entonação. Existe o storytelling, para que eu prenda mais a atenção das pessoas, colocando ali um personagem, uma data, um desafio, uma solução e etc. Então, tudo isso é a técnica da comunicação. Isso serve para quê? Para você chamar a atenção, prender a atenção das pessoas, fazer com que elas te escutem e prestem atenção no que você está falando. E se destaque por ter uma boa comunicação. Todo mundo entende o que você fala e todo mundo é impactado. Show de bola. Agora vem também a parte estratégica da sua comunicação. Então, por exemplo, imagine que eu vou ter uma reunião, o diretor da empresa marcou uma reunião com os colaboradores para falar sobre algumas novidades que vai ter na empresa nos próximos 3 meses, algumas inovações, a empresa vai ter investido mais em inteligência artificial, por exemplo. Cara, eu sei que vai ter uma reunião geral daqui a uma semana, então eu vou ser estratégico na minha comunicação. Como? O que é que todo mundo vai fazer? Os funcionários lá, principalmente da base da hierarquia, mas até os de cima também, o que é que eles vão fazer para essa reunião? Não vão fazer nada. Eles simplesmente vão comparecer na reunião geral com o diretor e vão até comemorar porque vai ter um tempo de descanso do trabalho. Esse é o comportamento padrão. Agora, qual é o comportamento do cara fora da curva, que vai crescer exponencial? Ele vai preparar só uma boa pergunta. Cara, ele vai falar de inteligência artificial. A minha empresa é de engenharia. Google, ChatGPT. Cara, o que é que as empresas de engenharia estão fazendo que a gente não faz ainda? Qual é a pergunta relevante que eu posso fazer nessa reunião de amanhã? Se chega amanhã, o diretor fez a apresentação, abriu para a pergunta, eu, estagiário, cara da base, programador, sei lá, líder no primeiro nível, eu levanto a mão e faço uma pergunta, cara, coragem, interesse, conhecimento. O diretor da empresa agora, e todo mundo sabe meu nome. Pô, quem é esse cara que está na base e fez uma pergunta que normalmente seria um gerente que faria? Isso é uma comunicação estratégica e intencional. Só que teriam várias outras coisas. Por exemplo, você ter empatia, você ter respeito, você ter inteligência emocional. Então, por exemplo, no trabalho, tu me distratou. Eu não reagi na mesma moeda, por exemplo. Eu tive maturidade na hora de lidar com a situação. Tá numa reunião com o cliente levantou a voz e eu mantive a calma diante da minha liderança. Essa comunicação aí já é uma comunicação que vai um pouco além do técnico, porque já envolve o seu controle emocional, envolve sabedoria diante das situações, envolve entender o seu posicionamento, o contexto daquela conversa, as pessoas que estão presentes nessa conversa. Então, essa é a comunicação que vai mais numa vertente estratégica, de você se posicionar através da sua comunicação como alguém que deve receber um investimento diferenciado para ir para os próximos níveis da hierarquia. E isso, quando você é assim na sua comunicação, em vez que a gente está falando só de comunicação, falou de liderança, né? Comunicação, agora vai juntando para ver o poder disso num profissional de carreira. Ele se diferencia de forma gritante dos concorrentes dele, sabe? E aí por isso que as promoções vêm. Tem, por exemplo, aluno meu que foi promovido com 3 meses, começando justamente a aplicar isso, a mudar essa postura, a chamar o líder, dizer que quer liderar, começar a mudar, ficar mais calado, prestar atenção e fazer perguntas mais relevantes e assim vai.
Esse crescimento de carreira chamamos de acelerador de carreira. Isso tem a ver com planejamento, igual você falou, né, amigo? E o que tem a ver isso com a parte das virtudes do ser humano para que ele consiga colocar aquele crescimento da carreira dele com as virtudes que ele tem e aí ser um bom líder, ser um bom gestor? Isso é essencial? Com certeza. Na verdade, Fábio, você não cresce, até comentei um pouquinho agora há pouco, vou comentar um pouco mais. Você não cresce nas empresas, ou pelo menos você não cresce de forma contínua, se você não tiver princípios, se você não tiver caráter, se você não tiver valores condizentes com a boa convivência, com aquilo que vai agregar para o ambiente, que vai ser um bom exemplo para as pessoas. Então, a sua pessoa, o seu caráter, aquilo que você considera como bom, como correto, diante das outras pessoas, diante das situações da empresa, a sua transparência, o ser verdadeiro, tudo isso vai pesar também em relação à sua promoção. Por quê? Porque uma vez que você é promovido, você vai influenciar muitas pessoas. Você pode começar liderando ali 3 pessoas. Minha primeira liderança foi diante de 2 pessoas. A minha primeira promoção foi para liderar um projetinho com 2 pessoas. Só que essas 2 pessoas eu estava influenciando. E depois foi 5, foi 10, até que eu, por exemplo, estava liderando 56 pessoas. Eu nunca liderei 500 mil pessoas, até porque você não lidera diretamente, mas eu liderei 56 pessoas. Então, nessas 56 pessoas, eu era a referência. Eu tenho amigos, não era só quem estava imediatamente abaixo de mim, mas lá na base da hierarquia. Eu tenho amigos que, essa semana eu conversei com uma das pessoas, Genibaldo, um abraço se estiver assistindo. Genibaldo era um liderado meu, isso há 2013 a 2015, quase 10 anos atrás. Então, eu fiz amigos por quê? Por conta da integridade que eu tive com eles. Eu prometia, eu cumpria, eu não era escorregadio, o que eu falava era a verdade. Eu apontava o que precisava ser melhorado neles, eu demonstrava interesse no crescimento deles. Tudo isso faz parte da minha pessoa. Não é fingimento, sabe? Quando eu falo aqui sobre o que é que um líder deve fazer na empresa, mesmo que ele nem tenha um cargo de líder ainda, o que é que ele deve fazer para ele ser líder, mesmo sem um cargo de líder? Quando eu falo sobre isso, isso envolve mudanças na própria pessoa, se for o caso. Se é uma pessoa mentirosa, vai ter que deixar de ser. Se não, na primeira oportunidade que perceberem que você é uma pessoa mentirosa, escorregadia, que tem uma palavra aqui e outra ali, fica por ali, você não vai ser promovido. Como é que vão promover para mais responsabilidade uma pessoa que não se pode confiar, sabe? Então, é como bate e volta. Você vai desenvolver essas habilidades, você vai colocar em prática, mas pelo menos nos meus conteúdos, você vai ouvir sobre caráter, sobre fé, sobre princípios, sobre valores, e não só sobre liderança, porque isso pesa e pesa diretamente também. Ninguém vai promover, eu falo muito sobre isso, ninguém vai promover alguém escorregadio para posições de liderança. Você vai ser promovido no máximo uma vez. Quando perceberem isso, você não é promovido mais. Gustavo, você falou também da inteligência emocional, né? Como é que a pessoa pode fazer para lidar com a pressão do dia a dia? Isso toca em alguns assuntos. Eu vou tentar tocar em alguns pontos principais para mim. Olha só, por exemplo, a primeira coisa é que você tem que ter identidade. Então, eu sou Gustavo Farias, eu sei das minhas limitações, eu sei o que eu faço bem, eu sei o que eu estou buscando, eu sei para onde estou indo, eu sei quem eu sou diante da minha família, eu sei quem eu sou diante de Deus. Eu sou filho de Deus. Então, se chega Fábio, por exemplo, e fala, isso aconteceu. É até muito interessante essa pergunta. Olha só esse exemplo. Chega Fábio na empresa e vê que eu estava conversando com o meu líder. Eu estava lá fazendo aquela chave que eu falei, sim, dizendo que eu quero liderar, pedindo orientações e etc. Estou fazendo alguma coisa errada? Não. Estou puxando saco? Não estou puxando saco. Mais uma conversa esperta, normal. Mais esperta. Agora, quem não tem coragem de fazer isso, vai fazer o quê? Vai fofocar, né? Fofoca. Só vive agora querendo conversar com o Vitor, querendo ganhar ponto com o chefe, etc. Eu passei por isso. E eu nunca fui tirar satisfação. Eu nunca perguntei para outra pessoa. Eu pensei em perguntar, isso eu me lembro. Isso foi lá nos primeiros anos da minha carreira. Pensei em perguntar para outra pessoa, fulano tá falando alguma coisa de mim? Porque eu percebi que ele estava se contorcendo, entendeu? Eu percebi que estava rolando alguma coisa. Mas eu não fui. Por quê? Porque nessa época eu já estava aprendendo sobre a minha identidade. Principalmente a minha identidade que eu tenho diante de Deus. Então, cara, o que ele pensa sobre mim... Hoje eu tenho mais maturidade para isso, porque inclusive Cleiton Pinheiro, que é o meu mentor, ele domina inteligência emocional. Eu aprendo muito com ele sobre isso. Então, hoje eu sei quem eu sou e é mais fácil ainda fazer isso. O que Fábio fala de mim é só o que Fábio fala de mim. O que eu tenho que fazer é, eu tô sendo puxa-saco?
Eu tô fazendo alguma coisa errada? Pô, não, tô não. Fiz minha autocrítica aqui, me autoavaliei, não tô fazendo nada errado, é isso mesmo que tem que fazer. Pô, então esquece Fábio. Não vou falar com ele nem com ninguém, vou simplesmente seguir o que eu tô fazendo. É isso. Então, inteligência emocional envolve você entender, antes de mais nada, a sua identidade. Se você ter clareza sobre a sua identidade, quem é você, para onde você está indo, quem é que está com você, quais são os seus objetivos, qual é o seu propósito e etc. Qual que é a sua posição, cara, isso já vai lhe blindar assim, 50% ou mais. Agora depois vem outras questões, né? Por exemplo, os gatilhos. Então, eu era muito tímido, eu tinha um sentimento de rejeição quando era pequeno. Tem um motivo para isso. O que foi que trouxe essa rejeição? Eu era o menor da rua. Então, na minha rua, assim, eu não era o menor o suficiente para brincar com crianças da minha idade. Tinha lá, vamos supor aqui, com alguma aproximação. Tinha crianças de 8 anos de idade, tinha crianças de 13 anos de idade. Eu tinha 10. Tava e eu sempre... meio. Tava no meio. E eu sempre fui muito apressadinho. Como vocês podem ver, né? Pela minha carreira, eu vou de cabeça. Quando eu busco clareza, uma vez que eu tive clareza, sai da frente. Vou de cabeça e com disciplina. Isso eu sempre tive, veio da minha mãe, sempre tive. Então, eu apressadinho como eu sou, eu não desci para os de 8 anos, eu fui para os de 13. E hoje, meus grandes amigos, Felipe, 3 anos mais velho que eu, Eugênio, 4 anos mais velho que eu, meu irmão era dessa turma, 1 ano e meio mais velho que eu. Então, eu cresci com essa turma. Na hora de jogar bola, quem era o último a ser escolhido? É você. Brincar de toca, na hora de esconde-esconde, em tudo eu era o mais fraco, eu era o menor, eu era o mais lento e etc, etc. De apanhar, né? Aí eu era protegido. Eu era protegido. Não, já aconteceu até uns casos aí que eu não vou dizer, mas teve um vizinho que entrou duro em mim no futebol, chegou o outro e deu uma voadora. Eu era protegido da turma. Tem as vantagens. Tem as vantagens, Mas por muito tempo eu era café com leite no futebol. Depois eu comecei a ser o último a ser escolhido. E assim vai. Só que isso gerou em mim um sentimento de rejeição, sabe? Gerou um sentimento de rejeição. Eu não sabia ainda da minha identidade nessa época, né? Gerou um sentimento de rejeição. Beleza. Isso na inteligência emocional criou um gatilho. O que é isso? Pô, toda vez que, por exemplo, eu vou jogar um torneio de tênis. Isso até hoje eu luto contra isso. Vou jogar um torneio de tênis. Aí eu tô lá e começo a perder o jogo para um cara que eu sou melhor que ele. Aí começa a vir. Ih, caramba, vão falar que tu não é bom, vão falar que... Eu tô sempre tentando me provar para os outros. Uhum. Não, eu estou sempre assim, minha mente quer se provar para os outros. Hoje eu já venci muito isso. Mas, cara, isso me acompanhou por muitos anos na minha vida. Isso não é porque eu queria, eu nem ligo para as pessoas que vão falar de mim. Eu nem ligo, mas é automático, porque eu cresci com essa preocupação, tendo que se provar, sabe? Uhum. Então, o que acontece é que quando você está numa situação de ter que mostrar um resultado, aí começa a vir, ativa aquele gatilho lá da infância, entendeu? Da rejeição, de ter que se provar, por exemplo. Então, isso é um outro lado da inteligência emocional que você vai precisar vencer para a sua carreira. Tem gente que foi agredido, por exemplo, pelo pai, por um amigo, e aí, quando alguém fala alto, pô, quem aqui, provavelmente vocês já ouviram alguém falar isso. Quando alguém fala alto com a pessoa, ela se trava, ela se fecha, ela fica ali em pânico. Quando alguém fala alto. Só que, cara, esse líder que fala alto, que pegou mais pesado, ele nunca machucou ninguém. Mas lá atrás, essa pessoa, ela teve um trauma que criou esse gatilho. Quando alguém fala alto, ela não quer conversa. Ela já se fecha, ela já entra ali em pânico, ela fica ansiosa, ela não consegue dormir. Isso acontece com muita gente. Então, as pessoas, todo mundo carrega alguns gatilhos. Mas isso é trabalhado. Exato. É aí que entra a inteligência emocional, você aprender a lidar com seus gatilhos. Você entender, pô. E muitas vezes, eu até, não sei se eu digo muitas vezes ou sempre, mas eu acho que sempre é bom, na verdade, você até conversar com um profissional, com um psicólogo, para você ali entender. Por exemplo, eu vim aprender essa questão de gatilhos do ano passado para cá, quando eu comecei na mentoria com o Cleiton. Eu já tinha esse entendimento, até pensava um pouco que era por causa da minha infância, mas quando eu aprendi um pouco mais da técnica disso, aí eu comecei a entender mais sobre comportamentos meus comportamentos que eu tenho hoje e quais foram as raízes para esse comportamento de hoje, sabe? Aí você começa a entender melhor o caminho para tratar eles. Então, a inteligência emocional vai bem abrangente. Não sou um especialista, mas estou aprendendo mais sobre a área. É um assunto bem abrangente. Porém, eu comentei aí sobre esses 2 pontos que são fundamentais para quem quer se desenvolver, né? Não precisa mudar tudo de uma vez, mas você vai aprendendo e vai evoluindo, sempre, né? Gustavo, o que as empresas hoje estão procurando numa pessoa numa projeção de carreira, digamos assim?
O que que a empresa procura? Não só num líder, mas o que a maioria das grandes empresas hoje está procurando? Quais são os elementos assim que as empresas buscam abstrair ali de algumas pessoas para contratar ou para poder ascender? Olha só, uma máxima que a gente tem no mercado de trabalho é que as pessoas hoje não, desde sempre, são contratadas pelo currículo e demitidas pelo comportamento. Então isso é um fato que a gente tem no mercado de trabalho. Você pega um currículo, avalia, faz um teste, é sempre técnico. Você não conhece o dia a dia da pessoa, no comportamento dela, a mentalidade dela, a não ser que seja uma indicação. Mas elas são contratadas pelo currículo, demitidas pelo comportamento. O que é que as empresas procuram hoje? Pessoas que tenham um comportamento de compromisso, um comportamento de foco, de querer crescer, de querer se desenvolver ali na empresa. É isso que as empresas procuram. É fácil conseguir isso? Não é. Se você googlar aí, você coloca 40% das pessoas não querem ser promovidas. Esse é um número hoje. Não querem ser promovidos. Não, porque hoje, quer ser pai de pet mesmo. Quer ficar ali na casa dos pais, cuidando do cachorrinho. Pai de pet. Mas Mas é verdade, isso é verdade. Tipo, não quer casar, não quer ter filho, não quer responsabilidade. Principalmente essa geração, eu não sei se é a Z, Y, ABC, mas a última. A gente estava comentando, inclusive, disso, né? São pessoas com uma outra mentalidade que nós fomos criados, digamos assim. Exatamente, não quer muita responsabilidade. Então, eu tenho um vídeo no YouTube que eu falo sobre isso. Digo, pô, caramba, você tá pensando só em você mesmo? Porque assim, você pode até dizer, não quero crescer, quero só um emprego para pagar meu aluguel e ter o que comer ali. E, cara, minha felicidade vai ser ficar em casa e assistir minhas séries e trabalhar na hora que tem que trabalhar. Aí eu, pô, beleza. Mas, cara, é só pra isso que tu veio aqui na Terra. Tipo, tu não quer ajudar teus pais que pagaram isso, que te criaram, que deram roupa, comida, escola, que faculdade, que fizeram tudo pra transformar você em um homem, uma mulher decente. Tu não quer nem assim dar de volta alguns mimos, pelo menos assim, sei lá, eu tinha um sonho de dar uma casa pro meu pai e pra minha mãe, de ajudar eles, dar uma geladeira, ajudar, sabe? Dar dinheiro mesmo. Por quê? Porque minha mãe, quando eu saí da faculdade, ela estava pagando empréstimo da escola, do ensino médio. 4 anos depois, quando eu saí da faculdade. Então, cara, eles nunca me pediram nada, nunca. Mas eu me senti na obrigação de retribuir. Então, poxa, você não quer nem ajudar seus pais, você não quer realizar sonhos que você venha a ter, seja quais forem os sonhos que você venha a ter. Eu tinha 3 sonhos. O primeiro sonho era ajudar meus pais. O segundo sonho era ajudar pessoas necessitadas. Eu tenho essa compaixão no coração. E um terceiro sonho era não depender do salário. Era não viver obrigatoriamente ali, trabalhando 8 horas por dia e vivendo o restante das horas que sobrava. Então, eu queria prosperar, investir e conseguir me desprender disso. Então, eu tinha esses 3 sonhos. Mas, pô, cadê o seu sonho? O seu sonho é o quê? É só ficar em casa assistindo série? É esse o seu sonho? De ir para show quando der vontade? Então, assim, a gente tem uma geração que está diferente das anteriores, sabe? Não é todo mundo, mas muita gente. Eu conversei recentemente com um gerente sênior da Accenture. Um abraço, Francisco. E ele disse, Gustavo, ele foi para um meu evento presencial, se chama Carreira Exponencial, onde eu falo justamente sobre isso. Cara, como você faz para ter uma carreira exponencial? E aí, nesse evento, perguntaram para ele uma pergunta parecida, e ele disse, olha, o aspecto número um que eu procuro hoje, que está difícil de encontrar, é comprometimento. Que as pessoas querem entrar, trabalhar, sair, não estão buscando crescimento, não estão buscando fazer nada disso que a gente está conversando aqui, entendeu? Então, isso hoje está pesando muito nas empresas, essa atitude proativa de quem quer crescer. Começando pelo compromisso. Aí depois vem o restante que está faltando. Eu acho que essa é uma habilidade que é intrínseco também, né? E tem gente que já nasce com ela, mas tem gente que é aprendida, se aprende, né? De ter a proatividade, né? De querer estar junto, né? Somar, né? Não simplesmente pegar qual é a minha função. Eu tenho que varrer aqui, varrer ali, aí daqui a pouco escrever isso aqui e acabou. Esse é o meu salário final do mês. Aí pronto, né? Eu acho que às vezes tem momentos de vida que às vezes realmente a pessoa não, ela tá passando por situações e realmente aquilo. A pessoa, vou fazer o básico aqui porque eu preciso resolver outras coisas, né? Mas acho que essa coisa, assim, a gente fala de gerações, né? Eu penso parecido com você, mas ao mesmo tempo tem pessoas incríveis dessa nova geração que pensam totalmente diferente. Tanto que as tecnologias hoje vão dar novas oportunidades, né? E eu nasci sem um smartphone. Acho que você também, né? E, cara, era um mundo totalmente diferente, né? A gente viu chegar a internet.
de escada. Verdade. Depois a gente viu chegar o telefone, depois viu chegar o smartphone, depois viu chegar a internet de fibra. Agora a gente está vendo a inteligência artificial, né? Eu falo isso que, por exemplo, meu filho tem 3 anos e outra filha minha tem 1 ano. Daqui a 15 anos, eu nem sei como é que vai ser o mundo, né? É verdade. Mas uma coisa que é interessante é que daqui a 15 anos a gente vai continuar a ser humano. Por incrível que pareça, Por né? incrível que Cheio pareça. de robô no meio da gente, né? com- Provavelmente. Com 2 braços, 2 pernas, 20 dedos, né? 2 olhos. É a mesma coisa. Há quantos milhares de anos, né? Então, se a gente aproveitar e ver o que eu quero ser, né? Como é que eu posso transformar o mundo, né? E assim, daí a gente vem diversas reflexões, né? E você falando da pressão, né? E da inteligência emocional, né? Quando um líder ele coloca pressão exagerada na equipe, qual é o problema disso? Alguns. A gente pensando agora o contrário, né? De um líder jogando pressão exacerbada para os liderados, né? Olha só, todo profissional, seja ele líder ou liderado, na hora de fazer uma comunicação, que a pressão ele vai jogar através de uma comunicação, né? Na hora dele fazer uma comunicação, ele deve considerar 3 coisas, senão ele vai ter problema. As pessoas, ou a pessoa, o contexto e o momento. Então, às vezes, você está aqui... Qual é o nosso contexto aqui? Eu sou visitante e estou num podcast, a gente está batendo um papo aqui. Quem são as pessoas? Vitor, Fábio, conheci agora, não tenho intimidade, então tenho que ter cuidado com as palavras que eu vou usar, não posso falar coisas aqui que possa não combinar com o contexto que eu nem conheço tanto, que é a primeira vez que eu venho. Ou seja, tem que considerar as pessoas, o contexto e o momento. Pode ter um momento que eu fale alguma coisa de forma mais solta, mais desleixada, por quê? Porque eu já senti, porque vocês estão sendo assim, eu percebi que dá para ser também um pouco mais daquele jeito que eu seria na sala da minha casa e etc. Quando você considerar as pessoas, o contexto e o momento, a sua comunicação ela é assertiva. A mesma coisa serve para o líder. Então o líder ele tem que entender a individualidade dos seus liderados. Tem um momento, tem um contexto e tem a pessoa. Tem gente que você vai passar a mesma mensagem que você passou eu vou passar para Vitor, a mesma mensagem que eu passei para Fábio. Mas eu vou passar num tom um pouco adaptado. Por quê? Porque Vitor, cara, é aquele cara que trabalha bem, o cara é compromissado, mas é frágil demais. Ele ainda precisa engrossar mais o couro, passar por mais situações difíceis para poder eu dar a pegada que eu quero dar nele, para poder eu despertar ele, chacoalhar ele do jeito que ele precisa. Já Fábio, eu já consigo fazer isso. Fábio já entendeu, já consigo ser mais duro com ele, com respeito, não vai ser mais duro e etc. Então, se eu não diferencio Vitor e Fábio, aí eu posso acabar traumatizando você. Você ficar com medo, começar a ficar com medo de errar, por exemplo. Isso é o mais comum de tudo, é isso. Eu pego pesado com você, além do que você suporta, e aí a partir dali você fica com medo de errar. Você fica sempre pedindo o respaldo de alguém, perguntando, pedindo para alguém olhar, ou até mesmo... Na verdade, você vai acabar nem me acessando. Porque como você está com medo de errar, aí você não vai querer mostrar para mim que você está com medo ou que você não está conseguindo. Então vai ficar ali uma pessoa travada. Então o líder ele tem que entender o contexto, o momento e a pessoa para saber qual vai ser a dose de pressão que ele vai dar, o nível de cobrança que ele vai ter. Agora, isso não quer dizer que vocês dois têm a mesma chance de ir promovido. Provavelmente o Fábio vai ser o cara promovido. Por quê? Porque já engrossou mais o couro, já suporta mais a pressão. Supondo que vocês tenham um trabalho de desempenho semelhante. Pô, gosto dos dois e etc. Mas Fábio está mais preparado. Fábio ele vai no cliente e ele aguenta entrar ali numa discussão, numa conversa mais acalorada. O cliente cobra e ele não cede na hora. Ele diz que vai pensar e no dia seguinte responde. Já Vitor, ele cede. Pô, falou mais alto, ele já está se entregando, já está aceitando, já está prometendo. Então... precisa ser considerado esses 3 pilares na hora do líder falar com o liderado. Senão ele vai acabar ou travando esse liderado, limitando ali as ações, a atitude, a coragem, a iniciativa dele, deixando ele desconfortável no sentido de não se expor, ou travando ou até mesmo perdendo, por conta de dar uma dose maior do que aquele liderado está preparado para receber, sabe? Tem que ter essa sensibilidade. Isso seria ter empatia. Ter empatia. Eu costumo dizer que a habilidade mais importante do líder não é liderança, não é comunicação, não é negociação, é empatia. Porque se ele tiver empatia, ele vai fazer tudo isso que a gente está conversando aqui. Isso, na verdade, é para se manter uma equipe mais engajada, seria empatia? Aí já amplia um pouco mais. Sim. Empatia é um dos fatores. Você tem uma equipe mais engajada. Aí eu vou relembrar aquilo que eu falei no início.
Tenha empatia com a sua equipe, tenha atitude no sentido de ser o exemplo. Então, seja o primeiro a mostrar o caminho, a ter uma atitude. Beleza? Dê feedback para a sua equipe, individualmente. Então, Vitor, cara, olha só, a gente sai da reunião com o cliente, olha só, aquilo que você falou lá, se comprometer logo na hora, assim que o cliente pediu alguma coisa nova, cara, a gente não pode fazer isso, a gente tem que parar, ver quanto tempo leva, quanto custa, ver a disponibilidade de pessoas para fazer essa tarefa. Não se promete na hora nessas situações. Eu estou te dando feedback e estou fazendo uma coisa das mais importantes que um líder tem que fazer, demonstrar interesse no seu crescimento. Eu sou justo nas minhas decisões. Então, quem foi promovido foi Fábio. Fábio, tu foi promovido por isso, por isso. Vitor, gosto muito do teu trabalho, tu tem potencial aqui dentro, mas tu não foi promovido porque você precisa ainda aprender a lidar mais com as pressões que a gente tem no dia a dia. Então, eu estou sendo justo, verdadeiro, transparente. Reconhecer o trabalho da equipe. Fez uma coisa ruim? Eu vou dar o feedback ali mostrando sobre o que é que precisa ser melhorado. Fez uma coisa boa? Eu vou reconhecer. Reconhecer, pô, ei, Vitor, irmão, mandou bem. Mandou bem. Se tu visse o elogio que o cliente fez para ele na reunião de hoje, eu estou reconhecendo o seu trabalho. Quando você tem esse conjunto de atitudes, eu falei aí umas 7 ou 8 atitudes. Quando você tem esse conjunto de atitudes, aí você tem a equipe na mão. A equipe vai dar o sangue por você, vai se entregar por você. Então, a empatia está envolvida em tudo isso. Eu dou feedback porque eu quero que ele cresça. Eu tenho empatia, eu reconheço o trabalho porque eu tenho empatia. Sem empatia, eu não faço nada disso. Eu não dou exemplo, eu só mando fazer. Eu não vou lá mostrar como se faz. Eu só digo, não, vai lá e faz, se vira. Se não conseguir, depois me chama. Então, a empatia, ela está em tudo. Por isso que ela é a habilidade número 1 para o líder. Mas ela sozinha também não resolve. Tem que ter a técnica. Não se lidera. A primeira frase do meu treinamento de liderança é: não se lidera pelo instinto. Não se lidera. Tem a técnica para dar feedback. Tem a técnica para reconhecer. Tem técnica para tudo. Para motivar a equipe, tem técnica. Para demitir, para contratar. Então, não se lidera pelo instinto. Senão, você vai só, muitas vezes, ser o líder bonzinho. Não, eu tenho empatia, eu entendo, eu sempre consigo flexibilizar. Não, você tem que ser um líder bom, na dose certa, bonzinho, entre aspas, né, de bom relacionamento, que reconhece o trabalho, que é justo, que a sua equipe gosta. Pô, beleza, isso é bom, isso acontecer. Mas você tem que dar resultado. Então, você tem que ter técnica para liderar, para planejar, para conduzir os projetos ao sucesso. Você vai ter a equipe na mão, mas você vai também saber gerar resultado. Não é só ter empatia e tá resolvida a liderança, sabe? E você falando de feedback, né? Na sua opinião, assim, vamos dizer assim, uma regra geral, o feedback, ele é bom na hora ou é bom você esperar um momento e dar o feedback? Ou na hora ou um pouco depois. O que é que acontece? Eu acabei de dar um exemplo, inclusive. A gente estava na reunião com o cliente botou pressão dizendo que queria algo a mais. Além do escopo que era esperado para um determinado projeto que a gente fez e foi apresentar, por exemplo. Ele queria algo a mais. Sim, feedback. Eu perdi o fio da meada sobre a pergunta. O cliente queria algo a mais. Cara, o cliente botou pressão e aí Vitor cedeu. Disse, não, tranquilo, a gente consegue fazer isso. E ainda se comprometeu com um prazo. Até sexta-feira, hoje é segunda de tarde, até sexta-feira a gente consegue te entregar isso. Beleza, uma vez que você prometeu, eu acabei nem interferindo, porque eu até sei que é possível, mas eu sei que você não deveria ter feito isso. Mas eu já se comprometeu, se eu líder de Vitor, que estou lá com ele, se eu for interferir aqui, vai ficar mal com o cliente, vai desgastar, vou deixar. Sai dessa reunião, cara, não tem para que esperar para a semana que vem, esperar para o próximo ciclo de feedback da empresa, se houver. Não, cara, no caminho de volta, no carro ali, já traz. Cara, Vitor, deixa eu te explicar uma coisa muito importante para você levar com você para as próximas reuniões que você for. Eu vou explicar sobre esse cenário. O cliente botou pressão, cara, você não vai agir pela pressão, pela emoção, não, tem que ser sensato. Primeiro, qual é o impacto daquilo que ele está pedindo? Será que você consegue realmente tomar uma decisão na hora de prometer que sim? Cara, se não é tão simples assim de você já prometer que sim, se não é necessário, às vezes é necessário, na hora você prometer que vai fazer, você vê que dá, o cliente, você vacilou com o cliente, vai corrigir com isso, você vê que tem que dar um jeito de fazer, então beleza. Mas se não é o caso, cara, então a gente tem que dizer, pô, olha, entendi o que você está pedindo, faz sentido, agora eu vou precisar de voltar para a minha equipe, estimar o esforço, ver o impacto disso no trabalho que já foi feito e avaliar qual que seria o prazo e se a gente vai precisar te cobrar ou não por isso. Eu te dou um retorno até amanhã, pode ser? Ou então eu te dou um retorno até depois de amanhã. Tudo bem? E pronto. Já trouxe os elementos. Exatamente. O cliente, ele vai gostar que você faça isso. Porque se ele dá pressão e você aceita, você é uma pessoa que ele não pode confiar. Porque você promete e depois não cumpre. Você vai acabar prometendo, você pode até cumprir uma vez, de outra vez você não vai cumprir, porque você só foi pela pressão, você nem calculou se dava ou não. Ou entregou no prazo, mas com má qualidade.
Então, o cliente vai confiar. Se você tiver postura, firmeza, sensatez, pensar antes de responder, ele vai confiar mais em você. Ele vai saber que não, Vitor é um cara que não dá ponto sem nó. Entendeu? Quem é Gustavo Faria como ser humano? Cara, vou tentar resumir aqui alguns pontos. O que mais me marca, eu sou um cara família, eu sou um cara que eu tenho como objetivo aproveitar bem a minha passagem aqui na Terra, família, amigos, minha vida com Deus. Eu acredito piamente que Deus tem um propósito para mim, e eu descobri esse meu propósito recentemente, que Deus tem um propósito para mim aqui na Terra. O que eu estou fazendo aqui hoje está alinhado com esse propósito. E eu sou feliz com muito pouco. Eu sou feliz com família, amigos, minha comunhão com Deus, fazendo ali alguns esportes e lazeres que eu gosto de fazer, e eu não preciso de muito mais do que isso. Então, Gustavo Farias é um cara que é família, é um cara tranquilo, que não precisa de muito para ser feliz, mas também é um cara obstinado por atingir os sonhos que Deus colocou no coração dele. Então, uma vez que eu tenho, como eu falei anteriormente, uma vez que eu tenho clareza sobre aquilo que eu quero buscar, o que eu preciso buscar, eu me torno um obstinado por aquilo. Então, acho que esse daí define mais ou menos bem o DNA de Gustavo Farias. E você falou do propósito. Qual é o seu propósito? Cara, o meu propósito é ser espelho para esses jovens, para esses novos profissionais. Envolve jovens. Eu entrei no mercado de trabalho com 22 anos, mas hoje eu vejo que as pessoas, muita gente, não vou dizer a maioria que eu não tenho esse número, mas muita gente entra no mercado de trabalho, cara, com 30, com 27, às vezes até mais do que 30 anos, está ali no primeiro ano no mercado, porque não teve a vida, apesar de simples, mas a vida boa que eu tive no sentido de poder entrar na escola e sair na escola na hora certa e não ter problemas de ter que ir trabalhar porque a mãe não tinha, os pais não tinham comida na mesa e eu tive que ajudar. Não tive essa situação. Então, eu entrei no mercado com 22 anos, sendo que hoje eu vejo que a realidade é diferente. Meu propósito é ser espelho para essas pessoas, para esses profissionais. Espelho de estratégia, como crescer na carreira, para você prosperar, crescer na carreira, ganhar dinheiro, ter uma qualidade de vida boa, construir sua família, mas espelho também de honra teu pai e tua mãe, tenha fé em Deus, isso foi fundamental na minha carreira, tenha caráter. Se você chegar numa oportunidade no trabalho em que o teu líder peça para você molhar a mão de alguém, cara, eu nunca molhei e não molharia, prefiro perder o emprego do que molhar a mão de alguém para obter alguma vantagem. Então, o meu propósito hoje é ser espelho para esses jovens profissionais que não têm ambição, não têm sonhos, não têm princípios, não têm referência de pai e de mãe. Eu consegui compartilhar na minha história, que é por isso que está alinhado o que eu estou fazendo aqui hoje, compartilhar da minha história, compartilhar o que deu certo, e hoje eu sou um cara feliz com a vida equilibrada. Tenho minha família, realizei meus sonhos, ajudei e ajudo meus pais, tenho paz interior. Então eu sei que muitas pessoas estão aí na depressão porque não tem clareza, porque tentou e não conseguiu, não sabe para onde ir. Eu quero ser uma das luzes que estão ali para guiar essas pessoas que estão perdidas, sabe? E aí o profissional é uma ferramenta para isso, mas eu sempre falo também do emocional e do espiritual, porque se não fosse isso, eu tive momentos de frustração na minha carreira que se não fosse Deus, eu poderia ter entrado numa depressão. Só que eu não entrei, no dia seguinte eu estava lá de pé e continuando, sabe? Então eu quero ser essa referência para quem precisar. Essa lamparina. Exatamente. E o que é Deus para você? Deus para mim é pai, Deus para mim é amigo, Deus para mim é o motivo da minha vida. Porque essa vida, eu tenho muita clareza em relação a isso. Essa vida é muito passageira e, como a Bíblia fala, nós somos como a nossa vida pode acabar como uma vela que apaga com um sopro, com um vento que passou. Então, eu tenho muita clareza sobre isso. Então, Deus, para mim, cada vez mais que eu fui amadurecendo, hoje eu tenho 38 anos, cada vez mais que eu fui amadurecendo e até mesmo perdendo pessoas próximas, eu fui vendo que não vale a pena só viver 100% de trabalho. Não vale a pena focar 100% em querer ganhar dinheiro. Não, isso é bom, isso é importante. Disso vem a ajuda para meus pais, veio do sucesso profissional. Mas Deus é o centro, é o que vem depois, é o que veio antes, foi quem me criou, é o que vem depois. E a vida aqui na Terra eu só quero cumprir com o propósito dele. Sou muito grato por poder cumprir tendo essa situação que eu cheguei, de ter uma família, de ter pais, de ter filhos, de não ter manchado, por onde eu passei, não ter deixado manchas de falta de caráter ou de desrespeito para as minhas lideranças. Tudo isso aconteceu por conta do meu equilíbrio, da vida que eu busquei em Deus. Não é que eu não erre, nem não sou perfeito e sem falha, longe disso, muito longe disso. Mas essa referência faz com que a gente busque ter atitudes mais
mais equilibradas, atitudes de honra, de ser verdadeiro com as pessoas, não importa se elas merecem ou não. Então, Deus, para mim, é essa referência. É a razão, é a minha vida, é o meu propósito e é a referência para tudo o que eu faço. É isso aí. Gustavo Farias, acelerador de carreiras e também mais de 500 mil alunos nos seus cursos aí online. Foi muito bem-vindo, muito bem esclarecedor aqui nesse episódio de hoje, falando de carreira, falando de gestão de pessoas, falamos de liderança e falamos de seres humanos. Não é isso, Vitor? Exatamente. Falar de liderança, a gente não tem como liderar outra coisa não se for o ser humano, né? Isso. E quero agradecer a oportunidade de a gente estar com essa conversa, quero agradecer a Carla que proporcionou, né, esse contato, né? E como a gente sempre fala, a porta está aberta quando você quiser vir novamente aqui para a gente falar também outros assuntos também. O Lamparina está aqui à disposição. Você não é de Brasília, a gente é aqui de Brasília. Para você que não sabe, está nos assistindo, o Lamparina Cast é o podcast oficial aqui de Brasília, a capital federal do nosso Brasil. Então estamos aqui semanalmente, lembrando da Traços e da 61 Imóveis que tá aqui fortalecendo e apoiando o nosso projeto. E o que você achou desse episódio? Conta aqui nos comentários. Curta esse episódio, é muito importante para a gente, o algoritmo, entender que o nosso conteúdo está sendo relevante para você, e compartilhe com os amigos. Gustavo, quiser mandar uma mensagem para as pessoas, tá com você. Legal. Primeiramente, eu quero agradecer a vocês pelo privilégio de estar aqui. Foi maravilhoso conversar com vocês. Quando eu vier em Brasília novamente, eu mando uma mensagem para Vitor, já tem o zap dele. Mando uma mensagem e vai ser um prazer retornar aqui. Carlinha, já que vocês falaram, obrigado, Carlinha, por ter nos conectado. E foi uma grande honra para mim estar aqui hoje. Muito obrigado. E para você que está nos assistindo, que quer crescer na carreira profissional, que você não tem muita clareza ainda sobre para onde ir, talvez não tenha motivação, entenda que existe um caminho. Você não precisa descobrir isso sozinho, você não precisa saber sobre onde é que você vai estar daqui a 10 anos. Você só precisa saber o que você pode fazer hoje. E tudo isso que a gente conversou aqui hoje, essas habilidades, comunicação, liderança, atitudes estratégicas no trabalho, tudo isso é treinável. Você pode desenvolver. Eu era travado, eu era tímido, eu era medroso, eu tinha sentimentos de rejeição, eu já passei por muita falta de reconhecimento no trabalho. Nada disso vai te parar se você tiver clareza sobre para onde você tem que ir. E quem planta laranja não vai ter medo de colher outra coisa. Você vai colher laranja. Então, se você tem clareza sobre o caminho e você planta corretamente, você vai colher aquilo que você está buscando. Então, que Deus lhe abençoe e que esse nosso papo aqui hoje possa agregar para a sua vida, para que você possa tomar uma nova decisão hoje, ter novas atitudes a partir de hoje. É isso aí, Lamparina Podcast, no coração do Brasil, onde pulsa aí para todo o Brasil as nossas esclarecimentos de vários temas aqui. Até a próxima com você. Um abraço. Valeu.